estamos aqui no quadro de superação e hoje vamos conversar um pouco com a Alana, com o Gabriel e com a Lorena! Vem pra cá, Lorena! E sempre tentando separar. aê, bonitona! Isso. E é o seguinte, a Lorena tem um diagnóstico de autismo e hoje essa família ela vai trazer pra gente as dificuldades que eles enfrentaram e principalmente a superação, porque aqui o nosso intuito é sempre ver o lado bom da vida. Conte um pouquinho da vida de vocês, como vocês se conheceram, como foi, algo bem sucinto. Essa é a parte fácil. A gente se conheceu no churrasco. Eu fazia faculdade e o pessoal da faculdade era de outra turma, ia fazer um churrasco. E o pessoal que era da minha sala ia fazer um churrasco na casa de uma menina. E eu quase não ia nesse churrasco. E aí, quando eu cheguei lá, o Gabriel tava lá. E esse dia a gente tinha se visto uma vez antes, mas a gente não tinha nem se falado. E esse dia, nossa, a gente ficou conversando por horas, assim. Mas não aconteceu nada, mas eu lembro que no dia seguinte, eu falei assim, eu quero ser amiga desse cara. Não é nada, né? Que ele é muito legal. Eu falei, nossa, que gente boa, assim, sabe? E aí a gente trocou telefones. Estamos E acho que resumindo, depois, né? resumido, mas 10 dias depois a gente tava junto, tava namorando. Olha, Foi super rápido. já namorando Namorando firme. firme. Olha que legal. Foi coisa mesmo de 10 dias. 10 dias. E quanto tempo faz que vocês estão juntos 18 anos. e casados? Vamos fazer semana que vem 11 anos. Olha! Sábado que vem faz 11 anos. Meus parabéns antecipados. Obrigada. Porque é muito provável que Tá eu não che- lembre. Tá chegando lá, estamos chegando, 11 anos. Muito bom. A Graças gente a namorou Deus. 7 anos. Sim, Casou. casou. E vocês tiveram a Lorena com quantos anos de casamento? Tínhamos 3 anos, porque ela vai fazer 8 agora. 8, Vai 9. fazer 9 ano que vem, nós tínhamos 3 anos de casado quando ela nasceu. A gente tem uns 3 anos e pouco, Pensando aqui, mais ou menos. É. E aí ela veio de surpresa? Não. Não, foi Vocês já super estavam planejado. planejando já? A Lorena, olha, por incrível que pareça, o Gabriel, ele machucou a mão numa quinta-feira. É uma coisa assim que eu lembro. Me marcou porque eu lembro que naquela semana eu engravidei. Mas assim, foi tudo tão rápido, porque depois que ele se acidentou, na hora que ele tava se recuperando, eu descobri que eu tava grávida. Só que assim, eu descobri tipo numa terça e perdi numa quinta. Foi Uma semana muito também. rápido. E foi, olha, a gente tava vivendo uma montanha russa, porque era tudo ao mesmo tempo. Sim. E aí eu falei, nossa, eu tava grávida e nem sabia, e foi aquela correria. E depois eu demorei, acho que mais ou menos uns 6 meses pra engravidar de novo. A minha sogra chamou a gente pra ir comer um lanche na casa dela. Na hora que ela abriu o potinho de ketchup, me deu um enjoo. Eu falei, nossa, eu nunca enjoei com enjoo de ketchup. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira eu tava chorando, com coisa boba, não podia ver nada na televisão, e eu chorando e falei assim, quer saber? Eu vou comprar o teste na farmácia. Eu passei mal assim, de desarranjo, assim, de tão tensa que eu fiquei, Ansiedade. de muita ansiedade. Na hora que ele chegou em casa, ele falou, pronto, eu falei, não, eu acabei de tomar água, eu falei, você saiu, passei mal agora, e eu fiquei calma. Aí eu falei, não, agora eu vou. Eu chorava na hora que eu vi que deu positivo, e ele tava na sala. Já tava sensível, né? Não. Já Nossa. tava demais. Aí não, só que eu acho que ele veio ouvindo, porque a gente morava, tinha um corredor antes, assim. Ele falou assim, não, deu errado, né? Porque do jeito que ele viu, do jeito que eu tava chorando, eu falei, não, eu tô grávida. Ele me abraçou, ele pegou o exame, ele começou a beijar minha barriga, e foi assim. Porque a gente quis ser desde sempre, desde quando casou, ajustado, né? Do casamento, respirou, o caso passou o casamento, agora vamos pensar na parte da família. Demorou para engravidar, quando engravidou perdeu, mas quando veio mesmo a gente falou, agora
Agora é pra valer. Agora vamos. Agora tá aqui. A Lorena nasceu no mesmo dia que minha prima. 17, muito bem. Eu mandei mensagem pra ela de feliz aniversário. E a cada meia hora eu tava sentindo. Já era um sinal. Já era um sinal. Ela entendeu Você que ela ia nascer queria uma naquele. resposta. Eu falei assim, graças a Deus. Aí a mãe dele levou a gente até o hospital. Só que a gente tava na recepção ainda. Aí depois a enfermeira me chamou. Ela falou, você vai ficar aqui sozinha. Seu marido fica lá. Eu falei, não, deixa ele ficar aqui comigo. Não, não pode. Uma ansiedade, sem saber o que tá acontecendo, porque ninguém te fala. E toda hora examina, toda hora. Você não sabia se tinha nascido. E aí nessa hora agora eu tava no quarto. A hora que ela subiu, eu subi Pode junto. junto. Graças a Deus, eu falei, pelo amor de Deus, faltava ter que ficar aqui embaixo esperando. Eu tava apertando tanto ele aqui, que ela falou assim, se me machucar, me perdoa, né? Mas eu vontade de arrancar os cabelos. Mas não meu É, braço, né? Eu preciso carregar você depois, né? Nisso a gente sentiu um negócio. Estourou. Estourou 6 horas, ela nasceu 15 para 7. Foi muito rápido. Rapidinho, você veio rapidão. Demorou pra acontecer. Demorou, Parece que é é. eterno, mas a médica colocou ela em cima da minha barriga, assim. E falou, seca ela, mãe. Eu não sabia se eu secava, se eu chorava. O Gabriel precisa te levar Se eu me pra recuperava. Eu falei assim, nossa, que bagulho louco que aconteceu agora. Eu falei assim, aí ela me olhou. Claro que falam que a criança nem enxerga direito, né? Mas assim, mas a minha voz, eu falando com ela, foi um momento mágico, sabe? Foi amor à primeira vista, né? Porque ela estava sendo muito aguardada. Então a gente estava naquela ansiedade, né? Da chegada dela. Fomos até o hospital e foi incrível ver aquela pessoa tão frágil, tão pequenininha, né? A gente vê a Lorena hoje, o jeito dela, né? Assim, até do corpo dela, o quanto ela se desenvolveu. Pequenininha, frágil. Foi meu marido, foi meu filho. Foi tudo tão fácil, mesmo quando a gente foi pra casa. É instinto. Você aprende do nada. Você nunca tinha trocado uma fralda e você já sabe trocar. Você nunca tinha limpado o umbigo e você aprende a limpar. Ela, como nenezinha, ela era boazinha. Foi, Muito, nossa. mas ela é até hoje, né? Muito. E quando ela começou a ter a alimentação, papinha, essas coisas, como foi? Foi tranquilo. Comia Super tudo normal. que cuidava. Praticamente. Praticamente. Coisas que a pediatra me falava, da banana, maçã. Começa com as frutas, pera. suco. A Lorena, até os 5 anos, comia qualquer ela coisa. comia Tudo. É uma coisa que ela adorava. Era arroz, feijão e brócolis. E podia ter todo dia, que ela comia todo dia. Eu não gosto de arroz de feijão. Ah, pediatra. foi uma das coisas. Aí a né? pediatra dela falou assim, Feijoada gosto. Feijoada que É. gosta, né? tem que pôr farofa, Essa, né? tem que ter farofa. Uns dias atrás a gente comprou um marmitex, daí veio batata frita. Como ela não come arroz e feijão, aí veio a batata junto do arroz. E tinha assim um meio grão de arroz. E ela pediu para tirar, porque ela não gosta. E o interessante é que se tem feijoada, ela come arroz e feijão. E também ela come o arroz japonês. É isso que é interessante, A né? pediatra falou assim, olha, pode ser que depois dos 5 anos o paladar mude. Só que a gente não imaginou que Mas era não, tanto. mas não era ainda referente ao autismo, né? Então, Ainda ela, na verdade, quando ela falou isso, a pediatra, foi bem aleatório. Porque ela falou, aproveita, Sim. mas ainda sem suspeita de nada. Sim. Até então ainda não tínhamos nenhuma ideia do que estava acontecendo, né? Do Sim. que tinha para Mas acontecer. ela já apresentava Você tá alguns. Ela já apresentava alguns sinais. ela apresentou com... quando era pra falar. Aí foi quando começou a vir as fases. O andar foi normal, o engatinhar primeiro, Sim. na hora certa. Sim. O andar foi na hora certa, Aham. dente, fala. Aí foi a hora que o primeiro sintoma, na verdade, que a pediatra alertou a gente, foi o diâmetro da cabeça. Porque ela toda semana tinha consulta, depois todo mês, e ela falou, a cabeça dela tá um pouco atrás
da linha que eles falam. Eles observam tudo. Tudo, todos os movimentos. E a Lorena, ela adorava os maquiagens. Então ela tinha os bonequinhos, só que o favorito dela era o Pablo. Então ela andava Ia com pra lá e pra ele. cá. E ele olhando assim, o bonequinho, ele olhando e falou assim, não sei, acho que ele é autista. Primeira Quantos vez. anos ela tinha? 1 ano e 9 meses, na verdade. E foi a hora que a gente entrou no consultório, que ela ficou brincando na sala dele ali, mexendo, e ele olhando. E ele não embasou em nada. Nada, simplesmente pelo contato visual. Você não tá esperado. A gente não tá Preparado pra pensando nisso. Sim. Eu vim aqui ver uma coisa, você me dá outra. Aí, na hora que a gente tava saindo, aí ele só falou assim, olha, leva ela Começa uma fono. na Primeira fono. coisa que tem que fazer. Ela já estava apresentando as questões atrasadas de fala. Sim, Sim, e aí vocês totalmente. pontuaram ele É. disso. Disso. E aí ele percebeu ali na hora. Né? Sim. E aí ele falou assim, então leva na fono e leva... Começa a pensar Um num psicólogo. Tá. Ah, tá. Mas a fala dela, ela só eram palavras soltas ou ela não tinha conexão na fala? Ela não formava frase. Que Tá. Por palavras? exemplo, papai e mamãe, ela falava, Isso. fome, Água. água. Tudo solto, tudo aberto. E quando Tá. ela ia falar, por exemplo, ela cantava a música da borboletinha. Então a dicção dela, É. a fala era bem ruim, assim. Tá. As palavras saíam bem ruins. Tá. Mas pra mim, era É. normal, Tem exatamente. 2 anos de idade É. aí. Quando eu saí do médico, a gente saiu do médico, eu fiquei tanto com isso na cabeça, assim, autista. E se ela não acompanha a escola? E se ela sofrer bullying? Nisso o Gabriel veio atrás de mim e falou, olha, já pensou se ela for que nem o Messi? E ele conversando. Ele viu de um lado positivo. Não, pra mim, e um ano ela, totalmente novo. e ela já surtando. Pensando daqui 15 anos, Mas fala sua filha. eu falei, calma. Não, mas É uma suspeita. A gente ainda nem. Ele só falou um nome. Tudo bem que é um nome Elon novo, Musk, é. Não, Elon Musk do futuro. A gente falou assim, é um nome novo pra todo mundo. um susto muito grande. Porque eu falei assim, como assim? Só porque ela fala direito? Porque eu achava que eram outros sintomas, outras, né? A gente imagina outras coisas. Né? Aí a gente, foi quando a gente saiu de lá, a gente passou na casa da minha mãe. Começou o tratamento com a fono. E aí foi quando ela começou o tratamento com a psicóloga. Nesse meio tempo todo, o que vocês sentiam como pais? Não o que vocês queriam, mas lá no fundo, o que vocês sentiam? A gente tem uma intuição. A gente sabia que tinha alguma coisa. Errado, tava na nítido. Era nítido. É. A gente sabe, olhava pra ela e sabia que tinha alguma coisa assim, Por conta de errado, específica né? da fala? Específica. Da fala. Porque no desenvolver, no nosso modo de entender também, acho que assim, era muito a nossa base de comparação, né, algumas crianças e alguma pouquinho da escola, ela aprendeu tudo que uma criança aprenderia na idade dela. As cores, formas, números, letras. Ela se relacionava bem, Tava né? tudo bem. Não tinha problemas de toque. Aí é um pouquinho. Aí foi quando eles começaram a Mas juntar os desde sintomas. pequenininha ou foi acontecendo? Foi acontecendo, foi começando a aparecer. Só que assim, a Lorena, ela, por causa da pandemia, que ela ficou um tempo em casa, ela sempre gostou de abecedário. Musiquinha com abecedário. Então Cor, ela via de cor, abecedário. então ela aprendeu inglês. Ela começou a querer falar inglês. Eu falei, nossa, meu filho, pode parar. Mãe, Não vou apertar a tecla falando com você. Não falo nem português Assim, ainda. então ela começava a falar umas coisas. Ela tinha quanto? 2 e 2 pouco, anos, né? 2 2 anos anos e e tanto, 2 anos e meio. Minha filha, eu não né? falo nem português É. direito. Você quer falar inglês comigo? Um videozinho que fala das formas. E tinha um italiano. Até esse. Até esse ela falava. Então ela falava quadrado, italiano, retângulo, círculo, porque a musiquinha era bonitinha. É. Eu falei, olha, Lorena, toca tudo A gente- italiano. A gente sempre procurou incentivar muito. Boys, 'cause Jesus is